A graça e a paz, irmãos, amém? E ela tá bonita, viu? Tá a cara do seu pastor. Viu, pastor? Viu aí? Elogio aí. Fazer uma média. Aquela média. Glórias a Deus. E eu tô aqui, irmão, com as roupas tudo grande, ó. Graças a Deus, amém? A Deus. Há males que vêm para bem, né? Então, depois do coronavírus, eu estou mantendo aí o peso que eu perdi, graças a Deus. Pô, tem que ir lá na do avesso e comprar um guarda-roupa novo, né? Não, Jorge? Lá do avesso lá, chorão, comprar um guarda-roupa novo. Nós estamos no mês de missões. Nosso tema é porque Ele me amou. 1 João capítulo 4, versículo 19. Né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí foi construído um acróstico, né? Acróstico com a palavra amor, né? Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu oro. E porque Ele me amou, eu reparto. Não, Sinara? Você que está aí tão chique, né? Quanto que não ganha uma mulher dessa por mês, aí, chique desse jeito, né? Não, Isaac? Essa guitarra aí, top. Que bom vê-los aqui em nome de Jesus. Amém. E nessa noite nós vamos ver um exemplo de amor. Vamos ver na palavra de Deus um exemplo de multiplicação, um exemplo de repartir, um exemplo de oração. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 33 em diante. Marcos 6, 33. Todos acharam? Digam amém? Diz assim a palavra do Senhor. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, tomando eles 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por esta palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco, ó Deus, que nos ajude a entender a Tua palavra nessa noite, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa experiência muito conhecida da palavra do Senhor, é a experiência da multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação. E esse texto é um texto muito rico, porque nós podemos vê-lo de várias óticas, né? Podemos olhar para esse texto de vários ângulos. E eu os convido a olhar nessa noite para esse texto do ponto de vista do amor de Jesus pelas multidões. Do amor de Jesus pelo homem, pelo ser humano. Do amor de Jesus pelas pessoas. E quando
nós lemos esse texto e olhamos o contexto, nós percebemos que Jesus já estava atravessando o lago, e as multidões correram para se encontrarem com ele, e quando ele desembarcou, uma grande multidão já o esperava. Havia uma grande aglomeração naquele lugar, né? Se fosse nos dias de hoje, seria proibido se aglomerar tanto assim se não estivesse usando máscara, não é verdade? Então, eles já estavam aglomerados ali, e porque eles estavam sedentos, eles estavam desejosos de ouvir Jesus, de ver Jesus, de estar com Jesus. Estavam famintos. E quando Jesus desembarca, quando ele chega naquele lugar, quando ele desce do barco, ele olha para aquela multidão, e a Bíblia diz que era uma grande multidão, eram várias pessoas, e ele se compadece delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem compaixão, outras versões dizem que ele teve compaixão, uma grande compaixão daquela multidão. Compaixão é o amor em ação. Compaixão é o amor que nos move em direção ao outro. Quando temos esse olhar compadecido, quando temos esse olhar de compaixão, esse olhar é um olhar que vê além do ser humano comum, esse é um olhar que vê a alma do homem, esse é um olhar que contempla a miséria do ser humano e as suas necessidades. Não é apenas um olhar de aparências, mas é um olhar profundo. O olhar de Jesus foi um olhar profundo, foi um olhar de compaixão. Ele olhou para aquelas pessoas, viu que elas estavam necessitadas, viu que elas estavam desorientadas, viu que elas precisavam ser alimentadas, viu que aquela multidão precisava ser cuidada. Ora, o texto diz que elas eram como ovelhas que não têm pastor. E toda ovelha que não tem pastor, ela vive dessa forma, desorientada, descuidada, desprotegida. Ela carece de um pastor para poder conduzi-la. E esse olhar de Jesus compassivo, esse olhar de amor que se move em direção ao outro, é um olhar que o leva a ensinar aquelas pessoas, e a Bíblia diz, muitas coisas. Tem um texto na Bíblia que diz que nós não devemos amar apenas de palavras. De palavras. E muitas vezes nós vivemos dentro de uma grande hipocrisia. Hipocrisia mesmo. Nós precisamos pedir perdão a Deus por isso. Porque nós cantamos o amor. Nós lemos sobre o amor. E muitas vezes nós não entendemos que o amor é decisão. Amor não é um sentimento. Amor é decisão. Eu decido amar. E a Bíblia diz que a nossa decisão em amar o outro é porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. A nossa decisão em amar o outro é porque Ele nos amou primeiro. Mas esse amor não é apenas de palavra, é um amor que se move em direção. A igreja de Jesus precisa desse amor. A igreja de Jesus precisa desse amor que se move em direção ao outro, que se doa, que se entrega. E que diz, olha, eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para pegar na sua mão para nós caminharmos juntos. A igreja de Jesus precisa desse amor. E a Bíblia diz que, declinando a tarde, os discípulos chegaram a Jesus e lhe disseram, relataram sobre o problema do tempo. O tempo jogando contra aí a multidão. O problema do tempo. Ó, Senhor, já está declinando a tarde, o negócio está ficando feio. Esse povão aí, a gente tem que dar um jeito de mandar esse povo para casa, de mandar esse povo embora, para que eles possam comer, para que eles possam se alimentar. Como é fácil nós transferirmos a responsabilidade que é nossa para o outro, né? Como é fácil nós transferirmos a nossa responsabilidade, jogarmos a bola para o outro. É muito lindo a gente ver a CIB Porto em ação. É muito lindo a gente ver o Ministério de Ação Social da Igreja. É muito lindo, como é lindo a gente ver as pessoas saírem e distribuírem as sopas, né, para os necessitados. É muito lindo. E é muito lindo enquanto entendemos que a responsabilidade é apenas do outro.
e não minha também. E não minha também. Talvez você não possa ir no mesmo horário. Talvez você não possa fazer no mesmo momento. Mas talvez você conheça pessoas. Talvez você conheça famílias que estejam passando por dificuldades, que estejam necessitadas. E aí, como a gente cria problema para poder não assumir as responsabilidades que são nossas? Como que a gente coloca empecilho? A gente coloca muito empecilho, irmãos. É o empecilho do tempo. É porque eu trabalho demais. É porque eu corro o tempo todo. É porque eu tenho um filho para dar conta. É porque eu tenho um marido para poder dar conta. É porque eu tenho uma esposa. É porque eu tenho isso. É porque eu tenho aquilo. É porque os negócios estão apertados e aparece um monte de problemas. Como a gente arruma problema? Como a gente arruma desculpa e obstáculos para que nós não assumamos a responsabilidade que é nossa enquanto igreja, enquanto homens e mulheres do Senhor Jesus. Servos e servas do Senhor Jesus. A responsabilidade é nossa. E aí Jesus choca os seus discípulos, porque aí Jesus olha para eles e diz para eles, dá-lhes voz de comer. O problema está aí. O que vocês vão fazer? Dá-lhes voz de comer. Esse é o nosso desafio. De sairmos do nosso comodismo, de rompermos com a nossa visão limitada, com essa lupa limitada que nós temos, essa visão que é tão míope, tão curta. Nós precisamos romper com essa visão, e Jesus convida os seus discípulos a ampliarem os seus olhares. A ampliarem os seus olhares. Faz com que os seus discípulos percebam, olha, vocês é que são responsáveis por essa multidão. Elas estão sedentas, elas estão sem cuidados, elas estão precisando de acolhimento, então são vocês que vão fazer isso. Somos nós. É a igreja do Senhor Jesus que tem que fazer a diferença nesse tempo. É a igreja do Senhor Jesus que tem que se levantar e fazer a diferença no lugar onde ela está. É a igreja de Jesus que tem que revolucionar esse bairro. É a igreja de Jesus que tem que revolucionar essa cidade. É a igreja de Jesus que tem que revolucionar esse estado e esse país. É a igreja de Jesus. Estamos esperando pelas ONGs, pelas organizações não governamentais. Estamos esperando pelas associações beneficentes. Enquanto sentamos no conforto da nossa vida medíocre, espiritualmente falando. Sou eu e você, somos nós que precisamos levantar e fazer a diferença, e revolucionar a nossa rua, começar dentro da nossa casa, estender para os nossos vizinhos, para a rua inteira, tomar esse bairro, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. É deserto este lugar, já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Deixe que cada um se vire. Em outras palavras, né? Você tem que se virar, né? Cada um com seus problemas. E aí Jesus mostra para os seus discípulos que eles precisam assumir essa responsabilidade. E aqui é que demonstra como muitas vezes a nossa visão é limitada. Eles disseram, mas nós iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Olha, é preciso muito dinheiro, muita grana para dar de comer esse povo. O cara, para receber um denário, tinha que trabalhar o ano todo. Imagina 200 denários. Eles estavam dizendo, Senhor, nem todo o dinheiro disponível nesse tempo talvez não seria suficiente para alimentar esse povão todo. Onde que a gente vai arrumar dinheiro para isso? Onde que a gente vai arrumar grana para poder alimentar esse povão todo? Perceba que as dificuldades, elas vêm, elas chegam, os dias maus chegam e são inevitáveis. Eles vão chegar, eles vão bater na sua porta. E glórias a Deus, porque Tiago diz que nós temos que ter, por motivo de grande alegria, o passar por provações. Glórias a Deus. Mas quando as provações chegam, esse é o melhor momento para nós crescermos, para nós
amadurecermos e aprendermos com as dificuldades, aprendermos com o dia mau, com o dia difícil. Esse é o melhor momento para nós crescermos e aprendermos com o dia mau. Queridos irmãos, percebam, eles ainda não entendiam que esta obra é uma obra sobrenatural. Não é uma obra que depende da capacidade humana. Eles ainda não entendiam que eles precisavam se dirigir ao Senhor da seara, ao dono da seara. Eles ainda não entendiam a grandeza do reino de Deus. E é aí que está toda a grandeza do reino de Deus. Não é por vontade humana, não é pela capacidade humana. Porque se dependessem de nós, já pensou se dependesse de mim e de você? Se o que nós fazemos, se não é por causa do entendimento que nós temos, do chamado de Deus para as nossas vidas e da nossa missão enquanto igreja, queridos, eu tenho certeza que esse lugar estaria vazio hoje e que estaria cada um cuidando da sua vida. O que nós fazemos é porque nós entendemos que essa obra pertence a Deus e que Ele é o dono da obra. Então, a pessoa mais interessada, o ser mais interessado em que essa obra avance é o próprio Deus. E é Ele quem provê todos os meios. Eu e você somos os ceifeiros que Deus levantou nesse tempo. Amém, igreja? E aí a palavra de Deus continua. Nós iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E eles dizem, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Veja, Deus, Ele quer usar o pouco que você tem. E olha só, tudo depende da visão que você tem de você mesmo, dos seus recursos. Porque você pode dizer para Deus, Deus, eu não tenho nada para lhe oferecer. E de fato, nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Somos seres limitadíssimos. Limitadíssimos. Os nossos recursos são limitados, porque eles são humanos. Por mais dinheiro que você tem, ainda é limitado. Mas preste atenção numa coisa. Jesus vai agora ensinar os discípulos a multiplicar. E como multiplicar. E como multiplicar? Jesus começa desafiando os seus discípulos a romperem com essa visão de que eu preciso ser demais, o expert, o cara, de que você precisa ser a dona do pedaço para o negócio acontecer. Mas não é assim, queridos. Não é assim que acontece. Nós precisamos, Jesus ensina um princípio muito importante aqui. Eu quero que você preste atenção nesse princípio. A você pegar o pouco que você tem, o pouco recurso que você tem, seja ele de cunho financeiro, seja ele de cunho intelectual, não sei, não sei. O pouco recurso que você tem, talvez você não saiba nem falar direito, talvez gagueje na hora de falar, talvez seja uma pessoa tímida. Jesus está ensinando a nós pegarmos o pouco recurso que temos e dizermos, está aqui, Senhor, é teu. Tudo que eu tenho é isso aqui. Lembra da viúva? Lembra da viúva que pegou a última moedinha que ela tinha e entregou de oferta lá, na sinagoga? Veja, lembra da mulher do vaso de alabastro? Aquele perfume caríssimo. Veja que são, como é que eu posso dizer, episódios aqui antagônicos. Uma tinha coisa demais.
e a outra tinha praticamente nada, uma moedinha. Mas ambas lançaram aos pés do Senhor Jesus. Você entende esse princípio? O pouco que você tem, você precisa apresentar para Deus. Você precisa apresentar aos pés do Senhor Jesus. Você precisa dizer: Deus, eu sou um ser limitadíssimo, mas eu quero pegar o pouco que eu tenho e colocar diante do Senhor, para que o Senhor me use conforme a sua vontade. Queridos, e aí Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, aquele recurso tão limitado para uma multidão daquela, e começa a organizar o negócio. E aí ele toma os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos e abençoa aqueles alimentos. Ele ora. Ele apresenta a Deus, em oração, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Se você orar e pedir a Deus para que você perca a timidez, Deus vai tirar a timidez de você. Se você orar e pedir a Deus para que você consiga ler 2 páginas sem ter que ficar voltando para ler de novo o que você ainda não entendeu, Deus vai te ajudar, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Se você disser: Deus, me ajuda aqui, porque eu não estou entendendo essa palavra, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Se você orar a Deus e dizer: Deus, me ajuda a organizar o meu tempo para que eu possa dedicar tempo ao teu reino, Deus vai tirar as escamas dos seus olhos e você vai gerenciar melhor o seu tempo. Mas você precisa apresentar isso para Deus. Você precisa aprender a falar com Deus, a orar por aquilo que você mais tem dificuldade, né? Por todas essas limitações que você tem. E por último, Jesus reparte entre aquelas multidões e começa a entregar, repartir. Que poder, rapaz! Olha, que poder há quando nós repartimos o pouco que nós temos com o outro. É um poder, irmãos, que vem dos céus. É o poder da multiplicação. Quando nós repartimos, Deus faz o milagre. Quando cada um junta um pouquinho aqui, Deus faz o milagre. Quantas cestas já foram distribuídas aqui desde que começou a pandemia? Alguém tem esse número aí? O pastor deve ter ali o número das cestas. Mas eu sei que já foram muitas. Sei que foram bastante. Assim, uma época que eu peguei ali a numeração, viu, pastor? Uma época ali que eu peguei o número de cestas que já foram distribuídas durante essa pandemia, já estava em mais de 30. O senhor tem o número aí? Mais de 200 cestas. Na escassez, Deus fez o milagre. Deus fez você ter na sua despensa para abençoar o outro, para repartir com o outro. Enquanto todo mundo esperava quando todo mundo estava com medo de passar fome, Deus usou o pouco que você tinha lá na sua despensa para abençoar 200 famílias. Mais de 250. É o poder de repartir, meus irmãos. Quando nós nos doamos, repartirmos, Jesus nos ensinou a repartir. E ainda sobra. Glórias a Deus. 12 cestos cheios sobraram. Queridos, que o Senhor possa, nessa noite, nos ajudar a entendermos a profundidade dessa experiência pela qual aqueles discípulos passaram com o Senhor Jesus e a profundidade dessa palavra e as implicações dela para as nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque aquele que ama, Ele
Ele multiplica, Ele reparte, Ele ora, Ele se move em direção ao outro. O nosso amor não é conhecido pelos louvores, pela nossa boca. O nosso amor é conhecido pelas nossas atitudes. E que o Senhor nos ajude, como igreja do Senhor Jesus, a continuar fazendo a diferença neste lugar. Que a CIB Porto venha revolucionar esse lugar. Que a CIB Porto venha revolucionar essa cidade. E que o amor, a fé dessa igreja, e a fé dessa igreja ecoe por todo esse país. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero louvar o Teu nome. Porque em meio a essa crise, mais de 250 famílias já foram alimentadas, já foram abençoadas. Porque os irmãos dessa igreja se mobilizaram, se levantaram para ajudar e para repartir o pouco que tinham com o outro. Eu quero lhe agradecer por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja, paz. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando através do canal CIB Porto. Eu quero convidar o Ministério Tim para já se posicionar. Daqui a pouco nós vamos estar encerrando esse culto. Gostaria de só lembrar a todos que nós estamos em campanha de missões nacionais, nós vamos até o final de novembro, mas a nossa feijoada missionária acontece dia 8 de novembro. Então, você que pegou seu carnezinho para vender, você tem até o dia 5 de novembro para acertar, e você que não pegou, compre. Abençoe os nossos missionários que estão em campo. Todo o dinheiro a ser revestido para missões. E se você quiser trazer a sua oferta pessoal, tem um envelope ali no fundo. Até o final de novembro, você pode trazer a sua oferta especial. A nossa agenda ela continua. Amanhã nós temos o nosso culto de oração, às 6 horas da manhã. Ao sábado, às 19 horas, nós temos o culto jovem. Domingo, 9 horas, EBD. E 17, 19 horas, a nossa grande celebração. Eu só gostaria de compartilhar que o culto das 19 horas, as inscrições já estão encerradas. Apesar de nós termos ampliado para 50 cadeiras, mas já se encerraram. Então, tem vagas ainda no culto das 17 horas. Eu quero convidar aqui o irmão Wagner, por favor, Wagner Santana. Eu tenho um comunicado a fazer à igreja. Fiz isso aqui pela manhã e quero compartilhar com vocês aqui. Irmãos, nós estamos no processo de eleições. Próximo dia 15 de novembro, teremos eleições municipais para a escolha do Poder Executivo e Legislativo. Em nossa igreja, nós temos 3 candidatos ao Poder Legislativo, são candidatos a vereadores. O irmão Wagner Santana, o pastor Joel, acho que todos conhecem, dê um sinal aí, conhecem? E o nosso irmão Marconi Bahia, também vocês conhecem? Eu creio que eles estão em campanha agora à noite, não foi possível estar aqui presente, mas os 3 são candidatos a vereadores. Eu gostaria que a família CIB Porto